A história de Ló começa com uma fuga angustiante, enquanto ele e sua família são chamados a abandonar as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Diante do crescente caos moral e da decadência que permeavam esses lugares, Ló foi alertado pela voz divina para que fugisse com sua família antes que a ira divina se abatesse sobre aquelas terras corrompidas. Ló, um homem justo aos olhos de Deus, sentiu o peso do dever e a urgência da situação. Com corações pesados, eles deixaram para trás suas casas, suas posses e tudo o que conheciam, em busca de um refúgio seguro. O caminho à frente era incerto, mas a convicção de que estavam seguindo a vontade do Altíssimo os sustentava. Em meio ao tumulto e à confusão, Ló liderou sua família com determinação, mantendo viva a esperança de um novo começo, longe da depravação que havia consumido Sodoma e Gomorra. Nessa jornada de fé e sacrifício, eles enfrentaram desafios inimagináveis, mas também experimentaram a presença reconfortante do Divino, guiando-os através das sombras da incerteza. A fuga de Sodoma e Gomorra não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas também uma busca por salvação espiritual, um testemunho do poder transformador da fé e da obediência à vontade de Deus. A fé de Ló é testada em meio à decadência moral que o rodeia, mas ele permanece firme em sua devoção a Deus. Enquanto habitava nas proximidades de Sodoma e Gomorra, cidades impregnadas pelo pecado e pela depravação, Ló enfrentava diariamente o desafio de manter sua integridade espiritual. Ele via os costumes corrompidos daqueles ao seu redor, mas sua fé não vacilava. Ló buscava refúgio em sua comunhão com o Divino, mantendo-se distante das práticas abomináveis que caracterizavam aquelas cidades condenadas. A firmeza de Ló em sua devoção a Deus era um farol de luz em meio à escuridão moral que o cercava. Ele escolheu viver uma vida de retidão, mesmo que isso significasse estar em minoria. Enquanto outros cediam às tentações e aos desvios da moralidade, Ló permanecia inabalável em sua fé, confiando na justiça e no poder do Altíssimo. A despeito das pressões e influências contrárias, Ló não comprometeu sua lealdade a Deus. Sua determinação em permanecer íntegro era um reflexo de sua profunda confiança no plano divino, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Em tempos de decadência moral, a fé de Ló era um testemunho vivo de que é possível resistir ao mal e manter-se firme nos princípios da retidão e da santidade. Ao enfrentar constantemente as provações impostas pela sociedade corrupta, Ló se tornou um exemplo de perseverança e fidelidade. Sua história nos ensina que, mesmo em meio às adversidades mais severas, a fé pode ser um escudo poderoso, capaz de sustentar e fortalecer aqueles que escolhem seguir os caminhos do Senhor. No entanto, mesmo um homem justo como Ló não está imune à influência do ambiente corrupto em que vive. Esta é uma constatação profunda que ecoa ao longo da narrativa bíblica de Ló, um homem cuja justiça foi reconhecida por Deus, mas cuja trajetória também foi marcada por desafios e tentações. Ao explorarmos esse tema, adentramos não apenas na história de um indivíduo, mas em reflexões sobre a natureza humana, a luta entre o bem e o mal, e a necessidade constante de vigilância espiritual. Ló era um homem que habitava entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, cidades imersas em corrupção e pecado. Apesar do ambiente hostil que o cercava, ele mantinha sua integridade moral e espiritual, buscando viver de acordo com os preceitos divinos. Sua retidão era tão notável que o próprio Deus o considerava justo e o protegia, como vemos quando os anjos foram enviados para alertá-lo sobre a destruição iminente das cidades pecadoras. No entanto, mesmo diante de sua justiça, Ló não estava imune aos efeitos corrosivos do ambiente em que vivia. A influência negativa de Sodoma e Gomorra gradualmente se infiltrava em sua vida, colocando sua fé e seus princípios à prova. Ele enfrentava constantemente a tentação de se adaptar aos costumes depravados daquele lugar, mesmo que isso significasse comprometer seus valores e compromissos com Deus. É importante destacar que a influência do ambiente não age de maneira direta e instantânea sobre uma pessoa. É um processo sutil e gradual, que muitas vezes começa com pequenas concessões e compromissos, até que a pessoa se veja completamente envolvida na espiral descendente do pecado. No caso de Ló, essa influência se manifestava através das interações com os habitantes de Sodoma e Gomorra, da exposição contínua às práticas corruptas daquelas cidades e da pressão para se conformar aos padrões imorais estabelecidos. Um exemplo marcante dessa influência é quando Ló oferece suas filhas virgens para proteger os anjos visitantes que estavam hospedados em sua casa.
Embora sua intenção fosse proteger seus hóspedes, essa ação revela o impacto que o ambiente havia causado em sua percepção de moralidade e ética. Mesmo sendo um homem justo, Ló estava disposto a sacrificar a pureza de suas filhas para manter as aparências e preservar sua própria segurança. Essa história nos lembra que a influência do ambiente pode ser uma força poderosa e sedutora, capaz de corromper até mesmo os mais justos e devotos. Ela nos alerta sobre a importância de permanecer vigilantes e alertas diante das influências negativas que nos rodeiam, e de buscar constantemente fortalecer nossa fé e nossos princípios morais. Além disso, a história de Ló também nos ensina que, mesmo quando sucumbimos à influência do ambiente, ainda há esperança de redenção e perdão. Apesar de seus erros e falhas, Ló continuou a encontrar favor aos olhos de Deus, que o protegeu e o guiou através das provações e tribulações que enfrentou. No entanto, a história de Ló também nos adverte sobre as consequências devastadoras de ceder à influência do ambiente corrupto. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete sombrio das consequências do pecado e da depravação, e da necessidade urgente de nos afastarmos do mal e voltarmos para Deus. Em última análise, a história de Ló nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas, e a reconhecer a importância de permanecer firmes em nossa fé e compromisso com Deus, mesmo quando enfrentamos as tentações e pressões do mundo ao nosso redor. É um lembrete poderoso de que, embora possamos ser influenciados pelo ambiente em que vivemos, ainda temos o poder de escolher o caminho da retidão e da santidade, e de buscar a misericórdia e o perdão de Deus quando tropeçamos e caímos. A destruição de Sodoma e Gomorra deixa Ló e suas filhas em uma situação de desamparo e desespero, enfrentando um futuro incerto. Este momento crucial na vida de Ló é um ponto de virada dramático, onde tudo o que ele conhecia e possuía é subitamente arrancado dele pela fúria divina que desce sobre as cidades pecaminosas. A narrativa bíblica descreve vividamente a devastação e o caos que se seguem à condenação das cidades, com fogo e enxofre chovendo do céu, consumindo tudo em seu caminho. Para Ló e suas filhas, o choque e a incredulidade devem ter sido esmagadores. Eles haviam sido avisados da iminente destruição, mas mesmo assim, a magnitude da calamidade que se abateu sobre Sodoma e Gomorra é difícil de conceber. Em um instante, suas casas, seus pertences, suas vidas tal como conheciam, tudo foi reduzido a cinzas e destroços. O desamparo de Ló e suas filhas é ampliado pelo fato de que eles agora estão sozinhos, sem nenhum parente ou conhecido para buscar conforto ou apoio. As cidades que antes estavam cheias de vida e atividade agora são desertos sombrios, onde apenas a lembrança da destruição ecoa entre as ruínas. A sensação de isolamento e abandono deve ter sido esmagadora, deixando-os sem rumo em um mundo que desabava ao seu redor. Além do desamparo físico, Ló e suas filhas também enfrentam o desespero emocional de terem perdido tudo o que conheciam e amavam. As memórias de suas vidas anteriores agora são apenas lembranças dolorosas, enquanto eles lutam para compreender como seguir em frente em meio à ruína e à desolação. O futuro que antes parecia tão promissor e cheio de possibilidades agora parece sombrio e incerto. No entanto, mesmo no meio desse desespero, há um lampejo de esperança. A misericórdia de Deus se manifesta na forma dos anjos que alertaram Ló sobre a iminente destruição e o guiaram para fora das cidades condenadas. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está presente, oferecendo proteção e direção àqueles que o buscam. Para Ló e suas filhas, essa intervenção divina é um raio de luz em meio à escuridão, uma prova do amor e da fidelidade de Deus mesmo nos momentos mais sombrios. É um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos as piores adversidades, nunca estamos sozinhos, pois Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos sustentar. Com o apoio divino, Ló e suas filhas começam a reconstruir suas vidas nos destroços de Sodoma e Gomorra. Eles podem ter perdido tudo, mas sua fé e sua determinação permanecem inabaláveis. Eles escolhem olhar para o futuro com esperança, confiantes de que, com a ajuda de Deus, eles podem superar qualquer desafio que se apresente. Ao enfrentar o desamparo e o desespero após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas nos ensinam uma lição importante sobre a força da fé e a importância de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles nos lembram que, embora possamos enfrentar tribulações e provações,
Nunca devemos perder a esperança, pois Deus é capaz de transformar até mesmo os destroços mais sombrios de nossas vidas em algo belo e significativo. Diante da solidão e da vulnerabilidade, as filhas de Ló tomam uma decisão extraordinária, buscando preservar sua linhagem. Este episódio da história de Ló, registrado no livro de Gênesis na Bíblia, é um dos mais perturbadores e intrigantes. Envolve uma situação extrema, onde as filhas de Ló, temendo que não houvesse mais homens disponíveis para casamento e, portanto, incapazes de garantir a continuidade de sua linhagem, decidiram embriagar o próprio pai e se deitar com ele para conceber filhos. Para entender completamente essa decisão extraordinária, é necessário contextualizar o momento em que ela ocorreu. Ló e suas filhas haviam acabado de fugir da cidade de Sodoma, que Deus estava prestes a destruir devido à sua extrema maldade e pecado. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu a ordem divina de não olhar para trás e transformou-se numa estátua de sal, deixando Ló e suas duas filhas sozinhos no mundo. A solidão e a vulnerabilidade eram esmagadoras para as filhas de Ló. Elas estavam em uma situação extrema, sem ninguém para cuidar delas ou protegê-las. Além disso, a destruição das cidades vizinhas significava que não haveria outras pessoas por perto para se casar. Para essas mulheres, garantir a continuidade de sua linhagem era uma questão de sobrevivência. Nesse contexto desesperador, as filhas de Ló tomaram uma decisão desesperada. Elas decidiram embriagar o próprio pai, Ló, e se deitar com ele, na esperança de conceber filhos. Essa decisão chocante é uma ilustração vívida das extremas medidas que as pessoas podem tomar quando confrontadas com situações de desespero e desamparo. No entanto, a decisão das filhas de Ló não é isenta de controvérsias e dilemas éticos. O incesto é claramente condenado na lei moral judaica e cristã, e essa história desafia nossas noções convencionais de certo e errado. Por que as filhas de Ló acharam necessário recorrer a tal ato extremo? Será que não havia outras opções disponíveis para elas? É importante reconhecer que a história das filhas de Ló também é um reflexo do contexto cultural e social da época em que ocorreu. Nas sociedades antigas, a linhagem e a descendência eram extremamente valorizadas, e garantir a continuidade da família era uma prioridade absoluta. Além disso, a autonomia e os direitos das mulheres eram frequentemente limitados, e elas muitas vezes dependiam dos homens de suas famílias para garantir sua segurança e bem-estar. Ao analisarmos essa história, também devemos considerar o papel de Ló como pai. Ele falhou em proteger e cuidar de suas filhas, deixando-as vulneráveis e desamparadas em um mundo perigoso e hostil. Sua decisão de se embriagar e permitir que suas filhas se deitassem com ele é um reflexo de sua própria fraqueza e falta de responsabilidade. No entanto, apesar da natureza controversa dessa história, também podemos ver nela um elemento de compaixão e compreensão. As filhas de Ló estavam agindo por desespero e medo, e sua decisão foi motivada pelo desejo legítimo de garantir sua própria sobrevivência e a continuidade de sua linhagem. Em última análise, a história das filhas de Ló nos desafia a confrontar as complexidades da condição humana e a considerar até que ponto estamos dispostos a ir para garantir nossa própria sobrevivência e a continuidade de nossa linhagem. Ao mesmo tempo, também nos lembra da importância de enfrentar os dilemas éticos e morais com compaixão e empatia, reconhecendo as circunstâncias únicas e os desafios enfrentados por cada pessoa. A falta de compreensão das consequências morais desses atos revela a profundidade da depravação que permeava aquela sociedade. Este é um aspecto crucial da história das filhas de Ló na Bíblia, que nos oferece uma visão intrigante das complexidades morais e sociais da época. Ao examinarmos essa falta de compreensão das consequências, somos confrontados com a realidade de uma sociedade corrompida e decadente, onde os valores éticos e morais foram distorcidos e pervertidos. Para entender plenamente o significado desse aspecto da história, precisamos voltar ao contexto em que ela ocorreu. Ló e suas filhas haviam acabado de fugir da cidade de Sodoma, que estava prestes a ser destruída por Deus devido à sua extrema maldade e depravação. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu a ordem divina de não olhar para trás e transformou-se numa estátua de sal, deixando Ló e suas filhas sozinhos no mundo. Nesse momento de desamparo e desespero, as filhas de Ló se veem confrontadas com a perspectiva de que não haveria mais homens disponíveis para casamento e, portanto, não haveria mais oportunidades para continuar sua linhagem. Elas se encontram em uma situação desesperadora,
sem ninguém para cuidar delas ou protegê-las, e com a sensação de que estão à beira da extinção. Diante desse cenário angustiante, as filhas de Ló tomam uma decisão desesperada. Elas decidem embriagar o próprio pai, Ló, e se deitar com ele, na esperança de conceber filhos. Essa decisão chocante é um reflexo da profundidade da depravação que permeava aquela sociedade, onde os valores morais e éticos haviam sido distorcidos e pervertidos. No entanto, o mais surpreendente dessa história é a falta de compreensão das consequências morais desses atos por parte das filhas de Ló. Elas agem movidas pelo desespero e pelo medo, sem considerar as implicações éticas e morais de suas ações. Para elas, a preservação da linhagem familiar é uma prioridade absoluta, e elas estão dispostas a sacrificar sua integridade moral em nome desse objetivo. Essa falta de compreensão das consequências morais desses atos é reveladora da profundidade da depravação que permeava aquela sociedade. É um sinal claro de como os valores morais e éticos haviam sido distorcidos e pervertidos, e como as pessoas haviam perdido a noção do que é certo e errado. Em uma sociedade onde o pecado e a corrupção eram generalizados, as pessoas se tornaram insensíveis às consequências de suas ações, e a moralidade tornou-se relativa e subjetiva. Além disso, a falta de compreensão das consequências morais desses atos também nos faz questionar o papel de Ló como pai e líder da família. Ele falha em proteger e orientar suas filhas, deixando-as vulneráveis e desamparadas em um mundo perigoso e hostil. Sua própria fraqueza e falta de responsabilidade contribuem para a situação desesperadora em que suas filhas se encontram. Em última análise, a história das filhas de Ló nos desafia a confrontar as complexidades da condição humana e a considerar até que ponto estamos dispostos a ir para garantir nossa própria sobrevivência e a continuidade de nossa linhagem. Ela nos lembra da importância de enfrentar os dilemas éticos e morais com compaixão e empatia, reconhecendo as circunstâncias únicas e os desafios enfrentados por cada pessoa. E nos faz refletir sobre as consequências devastadoras da depravação moral e da falta de compreensão das implicações éticas de nossas ações. No entanto, mesmo nas trevas mais densas, a luz da fé ainda brilha, oferecendo uma oportunidade de redenção e transformação. Esta frase resume uma verdade profunda que permeia muitas histórias de fé e redenção ao longo dos tempos, inclusive na história de Ló e suas filhas na Bíblia. Mesmo diante das circunstâncias mais sombrias e desesperadoras, a fé pode ser um farol de esperança, guiando aqueles que acreditam em direção à redenção e à transformação. A história de Ló e suas filhas começa com a destruição das cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Ló, um homem justo aos olhos de Deus, é avisado pelos anjos da iminente ruína das cidades e orientado a fugir para salvar sua vida e a de sua família. No entanto, mesmo com o aviso divino, a esposa de Ló desobedece e olha para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Esse evento marca o início de uma jornada de desafios e provações para Ló e suas filhas. Após a destruição das cidades, Ló e suas filhas encontram-se em uma situação de desamparo e desespero. Eles se refugiam em uma caverna nas montanhas, isolados do mundo exterior. A solidão e a incerteza do futuro são esmagadoras. A fé de Ló e suas filhas é um testemunho poderoso da capacidade da fé de transcender as dificuldades e oferecer uma fonte de esperança e conforto. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode ser uma âncora que nos mantém firmes e nos dá forças para continuar lutando. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e sustentando-nos através das tempestades da vida. Além disso, a história de Ló e suas filhas também nos ensina sobre o poder da redenção e da transformação. Apesar dos erros e falhas do passado, ainda há oportunidade de mudança e renovação. Mesmo quando cometemos graves equívocos, podemos encontrar perdão e reconciliação através da fé e do arrependimento sincero. No final, a história de Ló e suas filhas é uma história de esperança e perseverança. É uma lembrança de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz da fé pode brilhar, oferecendo uma oportunidade de redenção e transformação. E é um lembrete de que, com Deus ao nosso lado, não há desafio que não possamos superar e não há obstáculo que não possamos enfrentar. O perdão divino é uma constante na narrativa de Ló, mostrando que, mesmo em meio ao pecado mais profundo, há espaço para a misericórdia e a graça. Esta é uma das mensagens mais poderosas e reconfortantes que emergem da história de Ló na Bíblia.
destacando a bondade e a compaixão de Deus em face da fragilidade humana e da falibilidade. A jornada de Ló é marcada por altos e baixos, por escolhas acertadas e erros graves. Desde o momento em que ele é chamado para deixar sua terra natal até a sua fuga de Sodoma e Gomorra e além, vemos como sua vida é permeada por desafios, provações e tentações. No entanto, mesmo em meio a essas tribulações, o perdão divino está sempre presente, oferecendo uma oportunidade de redenção e renovação. Um dos momentos mais poderosos de perdão na história de Ló ocorre após a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois de fugir da cidade condenada com suas 2 filhas, Ló se refugia em uma caverna nas montanhas. Ali, ele é confrontado com o desespero de sua situação e a sensação de ter perdido tudo. No entanto, é também neste momento que ele experimenta o perdão e a graça de Deus. Deus não abandona Ló em sua hora de necessidade, mas em vez disso, continua a estender sua misericórdia e compaixão. Ele protege Ló e suas filhas da destruição iminente e os guia para um lugar seguro. Mesmo quando Ló comete erros e falhas, Deus permanece ao seu lado, oferecendo-lhe uma segunda chance e a oportunidade de começar de novo. Outro exemplo marcante do perdão divino na história de Ló é a maneira como Deus o resgata da cidade condenada. Em última análise, o perdão divino na história de Ló é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao pecado e à falibilidade humana, a misericórdia e a graça de Deus sempre prevalecem. Não há erro tão grande que não possa ser perdoado, e não há pecado tão profundo que não possa ser lavado pelo amor redentor de Deus. Que possamos todos nos voltar para Ele em arrependimento e confiança, sabendo que Ele é fiel para nos perdoar e nos restaurar. A história das filhas de Ló desafia nossa compreensão da moralidade, levando-nos a questionar nossos próprios preconceitos e julgamentos. Este conto bíblico, registrado no livro de Gênesis, capítulos 19 e 20, é uma narrativa que desperta debates e reflexões sobre os limites da ética e os dilemas morais enfrentados pelas personagens envolvidas. Ao analisarmos essa história complexa, somos confrontados com questões profundas sobre o que é certo e errado, e como nossos próprios valores e crenças influenciam nossa interpretação dos eventos. Para entender completamente a importância e o impacto dessa história, é necessário examinar o contexto em que ela ocorre. Ló e suas filhas viviam em uma sociedade marcada pela depravação e corrupção, como evidenciado pela destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A decisão das filhas de Ló de embriagar o próprio pai e se deitar com ele pode ser vista como uma resposta desesperada a uma situação extrema, onde as normas sociais e morais pareciam ter sido completamente desconsideradas. A história das filhas de Ló desafia nossas noções convencionais de moralidade ao apresentar uma situação que está além do que normalmente consideramos aceitável. O incesto, que é claramente condenado na maioria das sociedades e tradições religiosas, é um elemento central dessa narrativa e provoca desconforto e repulsa em muitos que a estudam. No entanto, ao mesmo tempo, a história nos desafia a questionar nossos próprios preconceitos e julgamentos sobre o que é certo e errado. Uma das questões-chave levantadas pela história das filhas de Ló é até que ponto estamos dispostos a ir para garantir nossa própria sobrevivência e a continuidade de nossa linhagem. Que possamos todos seguir o exemplo de Ló e confiar na promessa de esperança e renovação que a fé nos oferece.